Boa noite, mais uma vez, alunos, professores, professora Tânia, professor André, professora Michele, presente aqui conosco, o representante da CIPA, também da ITEC Sales Gomes, Otávio, agradecer a presença, aos alunos de Porangaba, de Boituva, dos cursos de Logística, Segurança do Trabalho, Recursos Humanos, Administração, né? Então, nós temos aí vários alunos, vários professores participando desse nosso evento. Essa é a terceira CIPAT da classe descentralizada de Boituva. Então, eu sempre gosto de explicar um pouquinho no início do que é, né, a CIPAT, é a Semana Interna de Prevenção a Acidentes de Trabalho. Então, é um momento que a gente levanta os temas que são importantes para trabalharmos com, né, vocês, com o nosso público, com os trabalhadores, né, com aqueles que fazem parte, né, dessa comunidade escolar, da ETEC, e esse ano, o segundo módulo do curso técnico de segurança do trabalho. Então, eles fizeram o levantamento desses temas, e aí um dos temas que foi escolhido, né, e é uma frase que ficou aí bem impactante, é legal a gente sempre falar, que é: eu cuido de mim, eu cuido de você e me permito ser cuidado. Então, essa frase é uma frase que a gente vai levar aí por essa CIPAT, tá? Porque é muito importante que a gente saiba cuidar da nossa saúde, cuidar do nosso psicológico, do nosso emocional, né? Então, a gente está falando aí dessas situações de adaptação e de pandemia e de tudo mais, e como é que fica, né? Essa nossa saúde, né? Então, eu cuido de mim, até os meus cuidados pessoais mesmo, higiene pessoal, né? Tudo isso que faz parte da minha saúde ocupacional, tá? E também eu cuido de você. Então, na primeira palestra, nós tivemos os primeiros socorros, né? Falando sobre todos esses cuidados, né, que nós temos com o outro. Se nós estamos fazendo essa semana, essa CIPAT, é justamente pelo cuidado que nós temos com o outro. Então, essa é até uma preocupação muito séria do curso de segurança do trabalho, preservar vidas, né? Fazer com que as pessoas pensem na segurança, adquiram essa nova cultura da segurança, é cultura mesmo, né? O que se faz todo dia é pensar na saúde, pensar na segurança diariamente, né? Não ter atos inseguros, e tudo isso nós só vamos conseguir alcançar se a gente trabalhar essa conscientização. Então, a CIPAT é um momento que a gente trabalha essa conscientização, tá? E aí, nós trouxemos, dentro desse tema, um tema super importante, que é a motivação, né? E aí, quem é que vai falar sobre essa motivação e vai relacionar essa motivação com a segurança do trabalho? É o nosso palestrante, Anilton Menezes. Ele é coach, ele trabalha com gestão, ele trabalha com segurança do trabalho, tem um largo currículo aí, e aí ele vai se apresentar para vocês e desenvolver o tema. Anilton, seja bem-vindo e fique à vontade com essa turminha. Boa noite, Renata. Boa noite a todos os professores presentes. Boa noite aos alunos. Eu costumo dizer que eu sou um eterno aluno, né? Gosto muito de estudar. Fiz diversos cursos, tenho várias formações técnicas na própria ETEC, no Centro Paula Souza. Fiz segurança do trabalho, mecânica, mecatrônica, fiz desenho mecânico. Isso há bastante tempo atrás. Também fiz gestão empresarial na FATEC Tatuí e depois fiz pós-graduação no SENAC e outra pós-graduação no IBC, no Instituto Brasileiro de Coaching. E estamos aqui para falar com vocês nessa noite. É um prazer participar desse tipo de evento. Gosto muito de estar no meio acadêmico, de estar presente com os alunos, com as pessoas que estão buscando conhecimento, buscando evolução profissional, pessoal. Eu acho que esse é um meio que nos mantém mais vivos, vamos dizer assim, nos mantém motivados, que é o tema da palestra de hoje. E é muito gratificante, então, estar presente aqui, ainda que virtualmente. Eu vou compartilhar a tela com vocês aqui, que eu montei um pequeno material para servir de guia, mas fiquem à vontade
em participar, interagir, fazer qualquer questionamento ao longo da apresentação e a gente vai construindo um debate aqui bastante saudável, se possível. Um momentinho, por gentileza, que eu vou abrir a tela. Mais alguns instantes. Opa. Renata, confirma para mim se você está visualizando a tela. Estou sim. Estou visualizando a sua tela inteira. Isso. Então, só não tá está em ótimo. tela cheia. Tá, então... Modo tela inteira. Ctrl L. Já coloquei. Isso, ele tem um delay, viu? Isso, é um pouquinho lentinho aqui. Mas meu Quando a gente computador... compartilha, né? Não, Meu mas quando a computador gente também tá. compartilha a tela, fica mais lento mesmo. Mas deu certinho, tá? Beleza. Todos estão vendo a tela, então? Opa, perdão, pessoal. Acho que eu abri o material errado. Desculpem. Ah, abriu Opa. a escutativa, que foi um assunto maravilhoso, viu? Não, perdão, Renata. Na verdade, eu não troquei a página inicial. Me perdoem pela gafe. Imagine. Vou corrigir isso depois. Desculpem. Essa otimização Ô, do processo... professor, Oi? hoje o senhor vai falar sobre de segurança de trabalho? Motivação na segurança do trabalho. A importância da motivação na segurança do trabalho. Ok. Ok? Então vamos lá. Isso. Bom, pessoal, já falei um pouco do meu currículo, mas eu não gosto muito dessa jogação de confete, então vamos direto ao ponto, né? Perdão, antes disso, eu só preciso fazer um ponto. Hoje, qual que é a minha atuação? Eu sou coordenador de compliance e segurança e meio ambiente de uma multinacional aqui de Serquilho. Além disso, eu tenho uma empresa de consultoria e treinamento nas áreas de desenvolvimento pessoal e consultoria em sistemas de gestão das normas ISO. Essa é uma área de atuação, então, minha também. E palestrante nas horas vagas. E quem quiser me convidar para churrasco também, nós somos bastante atuantes nisso. Bom, pessoal, Só indo depois da direto ao... pandemia. Ótimo. Indo direto ao ponto. Bom, pessoal, o que é motivação, né? A gente ouve falar muito de motivação. É uma palavra bem presente, principalmente no ambiente profissional, né? Onde as empresas elas focam bastante nessa questão de motivação, até porque a motivação dos trabalhadores, em certa medida, ela está ligada aos resultados da organização, da empresa. Mas, trazendo para o âmbito pessoal, o que significa a motivação? Se a gente buscar a origem da palavra motivação, que vem do latim, ela vem da associação de duas palavras, o motus, que significa movido, e ou o motio, que é movimento, e está relacionada a impulso. Fazendo, então, uma analogia aqui, trazendo para o nosso português, da junção das palavras, motivação seria o motivo que leva à ação. Não é uma interpretação literal tirada do dicionário Aurélio, mas é uma análise morfológica da palavra, porque faz muito sentido quando eu penso dessa forma. O que motivação, então, repetindo, o motivo que me leva à ação, ou seja, o que me faz me colocar em movimento e perseguir algo. Eu acho que qualquer um de nós aqui que estamos participando desse momento aqui, desse nosso encontro, se a gente for parar para pensar, para os alunos, os professores ou mesmo para mim, todos nós somente fazemos algo
quando nós temos uma motivação, quando nós temos um motivo para fazer. Se vocês me perguntarem por que é que eu me comprometo, eu gosto de participar desse tipo de movimento, de, por exemplo, dar uma palestra, compartilhar um pouco do que eu conheço, ou melhor, o pouco que eu conheço de alguns temas, o que me motiva para isso, primeiro é gratidão. Como eu disse, eu sou ex-aluno do Centro Paula Souza, diversos cursos que eu fiz e que me possibilitaram hoje uma carreira até aqui bem consolidada. Então, é uma forma, a minha motivação para participar desse tipo de evento é, de certa forma, eu retribuir um pouco do que eu recebi dessa instituição. A outra motivação que eu tenho é que eu gosto muito de estar com pessoas, me relacionar com pessoas, ainda que virtualmente, mas eu acho fantástica essa possibilidade de troca, de interação. Então, eu tenho como principais motivações para estar aqui essa. Então, essas motivações que eu citei, elas que me alavancaram para que eu dispensasse um pouco do meu tempo a preparar um material, a pesquisar um pouco mais de conteúdo, a me preparar no dia de hoje para vir aqui sentar diante de vocês e fazer essa abordagem. Então, essas foram as minhas motivações. E cada um de nós aqui é sabido que quando a gente decide fazer algo, seja lá o que for, existem motivos para isso. É curioso que até a falta de movimento ou a falta de realização, seja ela qual for na vida, também é uma motivação. Por mais antagônico que pareça, mas vamos dizer assim, você, por exemplo, está há 1 ano e meio, 2 anos parado, sem estudar, sem buscar nenhum tipo de aperfeiçoamento profissional, você tem 2 formas de falar isso, né? Eu estou desmotivado para estudar, ou eu não tenho motivação para estudar, né? Normalmente as pessoas usam essa expressão desmotivado. O que significa estar desmotivado? É não ter um motivo para fazer. E aí eu só chamo a atenção de um ponto, é que, será que as pessoas não têm um motivo para fazer, ou elas não param para pensar em um motivo suficientemente capaz de tirá-la da inércia, tirar daquela estagnação e buscar fazer alguma coisa de aperfeiçoamento pessoal ou profissional? Normalmente, todos nós sempre encontramos um motivo para fazer as coisas. A questão é que muitas vezes as pessoas não se dão ao trabalho de refletir sobre esses motivos. E aí, é claro, se a gente entra ali num círculo vicioso, né, de comodismo, de acomodação, de permanecer parado, permanecer sem querer fazer qualquer tipo de esforço, é como se encontrar esse motivo se tornasse cada vez mais difícil, mais distante. E eu posso garantir a qualquer um de vocês que sempre quando a gente buscar internamente um motivo suficientemente bom para fazermos algo, a gente é capaz de encontrar. Mais à frente, lá no final dessa apresentação, eu vou voltar um pouco nesse ponto para a gente entender melhor isso. Avançando um pouco aqui, pessoal, na verdade, existem várias teorias que tratam sobre motivação, e aí falam de motivação pessoal, motivação profissional e outras formas, mas eu queria trazer aqui 2 termos muito comuns quando a gente fala de motivação. São eles a motivação extrínseca e a motivação intrínseca. A motivação extrínseca refere-se a uma motivação que vem do meio externo. Exemplos: um elogio, reconhecimento de um gerente, um agradecimento, ou seja, qualquer estímulo que a gente recebe do meio, né, ou no meio no qual a gente convive, ele é um fator motivacional extrínseco, ou seja, que vem de fora para dentro.
E nós temos também a motivação intrínseca. A motivação intrínseca é aquela motivação interna que o indivíduo ele carrega dentro de si ou ele descobre dentro de si para fazer para tomar uma determinada ação, para alcançar um determinado objetivo. Um ponto importante também, pessoal, hoje se discute muito sobre a existência real da manutenção extrínseca. A gente tem ouvido muitas pessoas aí, principalmente na área de desenvolvimento humano, dizendo assim, esse negócio de motivação extrínseca é bobagem, ninguém motiva ninguém. E eu concordo até certo ponto. O que eu hoje entendo é o seguinte, talvez eu falando com vocês aqui online, a minha possibilidade de provocar algum impacto em vocês no fator motivacional é baixa, é muito baixa mesmo. O que eu posso fazer de fato aqui nesse momento é que algumas coisas que eu venha a falar, alguns temas que eu possa abordar, eles vão disparar algumas correntes de pensamento em alguns de vocês. Pode ser que alguns falem, poxa, de repente isso que o Arilton está falando faz sentido, eu nunca tinha pensado dessa forma. E aí isso provoca em vocês, em alguns de vocês, pode provocar alguma reflexão, alguns diálogos internos, e nisso vocês podem buscar fatores motivadores internos para se lançar em busca de um objetivo, em busca da realização de algo. Então, o que eu acredito hoje que é mais real do que a motivação extrínseca são esses fatores, esses gatilhos, como a gente chama, ou esses fatores externos que geram alguns estímulos. Esses estímulos podem se transformar em motivação intrínseca. Eu vou dar um exemplo pessoal. Na questão de estudar, por exemplo, eu sempre ouvi do meu pai, quando eu era criança, a seguinte frase: estuda, menino, senão você vai se lascar na vida que nem eu. Meu pai era uma pessoa com pouquíssima ou quase nenhuma instrução, semi-analfabeto, um operário, trabalhava de maneira bastante árdua e tinha muitas dificuldades no mercado de trabalho. Então, quando eu ouvia falar isso, eu poderia, hoje entendendo, né, o contexto, eu poderia dizer que isso era uma motivação extrínseca. Mas como à época eu era criança, até no início da adolescência, eu não entendia muito bem aquele contexto, então ele falava aquelas coisas para mim, era um pouco sem sentido. Acontece que depois, me tornando um pouco mais velho, adquirindo um pouco mais de experiência de vida, e aí me lembrando dessas palavras do meu pai, estuda, menino, senão você vai se lascar na vida feito eu. E aí o que acontece? Eu me lembro dessas frases e eu também consigo entender hoje qual o significado do se lascar na vida. E não é legal, não era nada agradável. Hoje, tendo maturidade para entender e saber tudo que meu pai passou em vida pela questão da falta de estudo. Então, esses fatores que eu ouvia lá no passado, eles serviram de gatilhos para mim, serviram de impulso para que eu buscasse estudar, buscasse sempre me aperfeiçoar e conseguir fazer uma alavancagem na minha carreira e chegar até onde eu cheguei hoje e ainda continuar estudando para chegar onde eu pretendo chegar. Então, quer dizer, através de estímulos externos que eu recebi em um tempo passado, os quais eu sequer entendia muito bem o que significavam, mas hoje eu posso dizer que são um dos meus maiores fatores motivadores para que eu siga nessa constante busca de aperfeiçoamento, de aprendizado, para atingir determinados objetivos. Ou seja, são esses estímulos que eu recebi lá no passado de maneira extrínseca que sempre me mantém em movimento em direção àquilo que eu quero. Então, para sintetizar tudo isso, existe sim
fatores externos que nos motivam a tomar ações. Porém, eu posso dizer para vocês o seguinte, o efeito deles pode ser muito curto, de pouca duração. Se esses fatores externos não encontrarem dentro de nós fatores internos em que eles possam ser reforçados, serem validados, eles vão durar muito pouco, o efeito dele vai ser muito pouco. Agora, à medida que a gente recebe estímulos externos, né, fatores motivacionais externos, extrínsecos, e a gente cruza-os com fatores internos, e a partir daí vê sentido naquilo, e fala, quer saber? Faz sentido. Eu vou me preparar, eu vou buscar, eu vou agir em direção a esse assunto, a esse tema, porque esse negócio fez sentido para mim, é isso que eu quero. Aí ele se torna um fator intrínseco. E a gente observa, então, mais à frente também nós vamos falar um pouco disso, que as empresas, as organizações, elas, todas as vezes que fazem campanhas, alguns trabalhos motivacionais, na verdade, ela está provocando estímulos, mas o objetivo que se espera ali é que esses estímulos se tornem motivações intrínsecas no trabalhador. E esse é o grande desafio, principalmente da comunicação no ambiente de trabalho. É fazer com que a mensagem seja internalizada e seja, né, que o trabalhador devolva essa mensagem ao meio em forma de atitudes positivas, de geração de resultado. Avançando mais um pouquinho, alguém tem alguma dúvida, algum ponto até aqui? No chat não tem nada, viu, Anilton? Tá ok, então. Vou seguir. Não. Mas eu acho legal falar, né, nessa parte ainda motivação intrínseca e extrínseca, o famigerado, né, aumento no salário, né? Que a pessoa recebe... eu vou tocar nisso. Então tá bom. Então eu vou deixar mais para frente, que essa é muito boa, né? Porque aí Exatamente. A gente consegue fazer muito essa relação, né, do extrínseco com intrínseco, e intrínseco. Né? Legal. Isso mesmo. Ô, professor, eu tenho uma dúvida. Ela usou de exemplo o salário, mas o salário, por ele ser um desejo da gente, no caso, ele é uma motivação intrínseca, não é? Sim. Você pode entendê-lo das duas formas. Com quem eu estou falando? É o João Augusto. Luiz Augusto? João Augusto. Ah, perdão. João Augusto? Então, você tem razão. Ele pode ser intrínseco, mas perceba que não é o salário propriamente dito que vai ser o seu fator motivador. Por quê? Isso Porque é o que gera com esse salário mais alto. Porque, na verdade, o salário ele é a concretização de um desejo interno, concorda? Sim. Porque, por exemplo, se você se engaja a trabalhar de maneira mais árdua, entrega resultado, se você busca ser um melhor profissional, então você tem como objetivo um maior ganho financeiro, uma recompensa financeira. E aí, quando você recebe o salário, ele é a concretização daquele seu objetivo interno. Por que eu digo isso? E aí vem ao encontro do que a Renata falou, eu nunca vi, ou muito poucos casos, uma empresa dar um aumento salarial para o empregado sem que haja merecimento, a não ser que seja um reajuste por conta de dissídio de sindicato. Ou seja, chega aquela database no final do ano, no começo do ano, a empresa te dá lá 2, 3, 5% de aumento porque é o dissídio coletivo. Mas tirando esses, eu não conheço nenhuma empresa que dê algum aumento de salário para um funcionário sem haver o merecimento. Entende o que eu quero dizer? Você jamais vai pegar dentro de uma organização um empregado ruim e o patrão chega, quer saber, eu vou dar um aumento de 10% para ele para ver se ele começa a trabalhar melhor. Não, mas, professor, nesse caso aí não é uma motivação, isso daí não é uma consequência, no caso? Exato, mas é isso que eu quero dizer. A sua consequência, a sua motivação, João... É a consequência.
A sua motivação é o reconhecimento financeiro, é a melhor remuneração. E o resultado, você vai entender se você atingiu ou não, quando você recebeu o aumento de salário, no caso. Entendeu? Ou seja, você agiu antes. Nesse exemplo que você deu, o salário em si, ele foi a consolidação do plano. Entendi. Perfeito? Perfeito. Vamos seguindo. Pessoal, um ponto bem legal aqui para a gente falar de motivação é a pirâmide de Maslow, ou a pirâmide das necessidades humanas. Só para contextualizar sobre Maslow, Abraham Maslow foi um psicólogo norte-americano do século passado. Ele viveu aí entre os anos de 1906 a 1970, salvo engano, e ele desenvolveu uma teoria que se consolidou assim de maneira bastante ampla no meio das organizações, no meio das grandes corporações e obviamente, no campo da psicologia antes disso, porque ele estudou a respeito das necessidades humanas. Necessidades humanas essas que são todas entendidas como fatores motivadores. Então, ele desenvolveu a teoria da pirâmide das necessidades humanas. Percebam que, de acordo com a teoria de Maslow, as necessidades humanas elas são divididas em cinco níveis, 5 patamares. Então, ele trata aqui das necessidades fisiológicas, e quando eu estou no campo das necessidades fisiológicas, os meus fatores motivadores, ou melhor, o meu fator motivacional mais intenso é, entre outras coisas, a sobrevivência e a saciação das minhas necessidades básicas. Então, quando eu estou no primeiro nível da pirâmide, o que me motiva a fazer as coisas é saciar minha fome com comida, saciar a sede, saciar meus instintos, né? Através do sexo, sono, repouso e necessidades fisiológicas propriamente ditas, como fazer xixi, né? E se eu faço uma correlação com o ambiente de trabalho, no primeiro nível da pirâmide das necessidades humanas de Maslow, tem aí como necessidades fisiológicas ainda ter um horário de trabalho razoável, né? Que não seja extenuante, que não venha a até exaurir o trabalhador, eu ter intervalo de descanso e algum conforto físico. Quando eu vou para o segundo nível da pirâmide, ou seja, uma vez saciado o primeiro nível, a minha motivação é em busca de evoluir mais um pouco. E essa evolução ela vai ser percebida através de alguma liberdade, quando eu estou falando do ambiente fora do trabalho, ou na minha vida social, por assim dizer. Eu ter alguma liberdade, né, o direito de ir e vir, de frequentar os locais, de me locomover livremente, segurança em relação à violência, ausência de poluição ou um ambiente salubre que eu possa viver, e aí ausência de guerras, que seria também um ambiente seguro para que eu possa transitar. No ambiente de trabalho, nesse segundo nível, minimamente um trabalhador ele requer um ambiente de trabalho seguro, né, que ele não se machuque, a remuneração e benefícios justos, a permanência no emprego, né, a famosa estabilidade que a gente tanto ouve falar. Quando a gente vai para o ambiente social, o nível social, perceba que se eu estou aqui no nível social, os dois níveis anteriores já foram satisfeitos, ou o indivíduo já entende que esses dois níveis ele já atingiu, ele está minimamente confortável em relação a eles. Então, quais são os fatores motivadores no terceiro nível? O contato familiar, o relacionamento com os amigos, a participação em grupos sociais, a interação com a comunidade. E no ambiente de trabalho, aí também a amizade com os colegas, a interação com clientes, o relacionamento amigável com a chefia. Quando eu vou para o quarto nível,
entenda também que os 3 anteriores já estão satisfeitos. Então, a minha motivação no 4º nível é a aprovação da família, ou seja, a família ela me reconhece, ela me valoriza pelo que eu faço, os meus amigos também me admiram, me reconhecem pelo que eu faço, a comunidade na que eu participo também valoriza a minha participação, o meu convívio e assim por diante. E no trabalho também o reconhecimento, o expressar responsabilidade, o reconhecimento dos pares pelo que faz e as próprias promoções aí. Percebam, pessoal, fazendo também uma correlação aqui pessoal, nesse momento aqui, eu falando com vocês, eu posso garantir para vocês que as minhas necessidades fisiológicas estão atendidas, a minha necessidade de segurança também está atendida, as minhas necessidades sociais também estão atendidas, minha família está bem, está tranquila, minha esposa, minhas filhas sabem o que eu estou fazendo, os meus amigos aí pelo Facebook que me acompanham ficam sabendo que eu faço esse trabalho, então até o 3º nível as minhas necessidades estão atendidas. Do ponto de vista, né, da teoria das necessidades humanas, então em que momento que eu estou aqui falando com vocês? Eu estou aqui a partir do 4º nível, no ponto de vista aqui do reconhecimento da comunidade. Eu falo com vocês no sentido de que eu satisfiz até aqui, eu tenho satisfeito até aqui os 3 pilares iniciais, os 3 níveis iniciais, e estou falando com vocês, compartilhando algum conhecimento, trocando essa ideia aqui, e ao término dela, qual que é a minha motivação, né? O que eu espero? E aí não é bajulação, tá, pessoal? Só para dar o exemplo. Eu espero que ao término desse trabalho eu seja reconhecido de maneira assim, poxa, entre vocês, nossa, que legal a palestra, o bate-papo lá, contribuiu com a gente de alguma forma, com algum conhecimento. Então, nessa teoria aqui, fazendo uma alusão, eu estou, nesse momento, me posicionando no 4º nível. Pode ser que daqui a pouco bata uma vontade de ir ao banheiro, fazer xixi, rapidão, e aí o que acontece? Nesse aspecto, eu volto lá para o 1º nível. Então, a minha motivação seria terminar logo para eu satisfazer uma necessidade fisiológica intensa. E indo para o 5º nível, na pirâmide das necessidades humanas, nós temos ainda a necessidade de educação, né? Uma educação no sentido mais amplo da palavra, né? Não só uma educação de nível escolar, mas uma educação em nível de convívio social, de cidadania, uma visão mais abrangente. Nós temos uma necessidade de religião, e aqui eu peço para vocês, substituam religião por espiritualidade, se fizer mais sentido para vocês. Então, a gente busca desenvolver uma maior espiritualidade, uma necessidade de passatempo, entendam aqui passatempo também, com coisas do tipo necessidade de fazer viagens, conhecer outros locais, conhecer outras culturas, e uma necessidade de crescimento pessoal também na autorrealização. E no ambiente de trabalho, seria receber trabalhos mais desafiadores, desafiantes, que estimulem explorar toda a nossa capacidade, lidar com a diversidade, ter autonomia para fazer o trabalho, participar das decisões importantes na empresa e o próprio crescimento pessoal. Então, de acordo com Maslow, cada vez que eu supero um nível, eu me motivo, e isso é uma busca inconsciente do ser humano. Cada vez que eu supero um desses níveis, automaticamente eu começo a me motivar para os próximos fatores aí nessas pequenas listas que eu coloquei. Entenderam um pouquinho do conceito até aqui, pessoal? Bom. Sim, professor. Ok. Agradeço o feedback. Vou continuar. Opa. Aí, pessoal, eu coloquei no título do slide aqui como despertar a motivação.
Eu vou trazer a coisa nesse ponto aqui para um nível bem pragmático, ou seja, bem realista de discussão, porque aqui nós estamos falando com futuros técnicos de segurança, administradores, professores e assim por diante. Então, tudo aquilo que a gente falou ali na pirâmide de Maslow, né, que são necessidades humanas, entendam que no ambiente de trabalho, seja em qual área for, na área de administração, de gestão de pessoas, RH, na área de segurança do trabalho, essa teoria, esse conceito, eu não vou dizer que ele é aplicado, mas ele é vivenciado até de maneira intrínseca ao relacionamento. No primeiro nível ali, no relacionamento de trabalho, quando a empresa contrata um trabalhador, e aí, assim, quanto pior for a cultura da empresa, quanto menos estruturada ela for, mais latente que fica isso, né? Mais perceptível que fica isso. No primeiro nível, quando a gente está relacionando o ambiente de trabalho com a pirâmide, muitas vezes o trabalhador ele se motiva no trabalho através do medo, através da assunção, né, de assumir compromissos e através das suas necessidades pessoais. Não sei, eu nem quero fazer juízo de valor se isso é bom ou ruim, então vou colocar isso de um ponto de vista, vamos dizer assim, bem científico, acadêmico, para que a gente apenas observe. Então a gente percebe muitas empresas que elas, para forçar o trabalhador a cumprir com as suas rotinas, às vezes uma jornada mais pesada, assim, fazer hora extra ou ter que ter uma produtividade acima da média, é feita uma gestão ali por medo, com ameaça. Quem já viu aquelas histórias do chefe, né, numa empresa, como eu disse, não tão estruturada, de chegar, ou você faz hora extra ou você é mandado embora, ou você faz X de produção, ou vou dar seu lugar para outro. Então, essa é uma... E qual que é o fator motivador, então, para esse trabalhador entregar aquilo que está sendo pedido? O medo, a necessidade e ter que assumir compromissos forçosos, né? Que, de repente, ele não queria ou ele não se via disposto a fazer. Um próximo nível, né, que a gente encontra isso em empresas já um pouco mais estruturadas, que possuem uma gestão adequada, que vocês, gestores, irão fazer ou já fazem hoje nas empresas, com a formação que recebem de muita qualidade na ETEC, os profissionais de segurança, qual que é um nível interessante de se fazer essa gestão, de se despertar essa motivação do trabalhador? Reconhecimento e admiração. Mostrar para o trabalhador que o que ele faz é importante, qual que é a necessidade do que ele faz, quais são os benefícios que ele e a empresa e todo o contexto ali podem ter através do bom trabalho que ele desempenha, e também demonstrar a admiração pelo resultado dos trabalhadores. Admiração, ou seja, quando se faz bem feito, mostrar que está sendo visto e que é percebido. Então, isso motiva bastante. E outra coisa que motiva bastante nas empresas é deixar claro os objetivos pelos quais se trabalha. Eu vou dar um exemplo. Aí, de novo, empresas mais estruturadas possuem lá um sistema de bônus, né, de participação dos lucros e resultado. Então, por exemplo, imagine uma empresa que chega, pessoal, a nossa média de produção é 100 peças por mês. Se nesse ano de 2021 a nossa média de produção subir de 100 para 110 peças, estou dando um exemplo aqui bem simplório, né? Só para contextualizar, mas então, imagine essa empresa que chega a falar, pessoal, a partir de agora, se a nossa média de produção for 110 peças por mês, quando chegar lá em dezembro de 2021, nós vamos dar um bônus de 2 salários em relação ao que você ganha. Então, se você ganha 1.000, você vai ganhar um bônus de 2.000 em dezembro, desde que a produtividade aumente em 10% mês a mês. Então, nesse momento, está claro o objetivo pelo que se está trabalhando. E aí a tendência é que as pessoas envolvidas nisso,
elas vão buscar entregar o resultado da melhor maneira possível, porque existe um objetivo comum e muito bem definido. Então, essa é uma das melhores formas de se despertar a motivação, é definindo objetivos claros. Isso não só para a vida profissional, mas como a vida pessoal também. E eu digo aqui no topo da pirâmide, correlacionando com a pirâmide das necessidades humanas de Maslow, no topo da pirâmide é o que eu chamo de trabalhar por propósito. O que é trabalhar por propósito? Eu digo que propósito aqui nesse caso é um passo além do objetivo. Então, imagine esse mesmo exemplo que eu dei, você tem um objetivo claro que é aumentar em 10% a produção mensal lá, e com isso você vai ter uma PPR. Agora imagine o seguinte, se o seu patrão, nesse exemplo que eu dei, ele chega para você e algumas pessoas da equipe falam, olha, além do PPR, nós estamos aqui fazendo um processo de readequação do organograma da empresa, estamos fazendo um plano de sucessão, porque já tem alguns gerentes, diretores e tal que estão para se aposentar. Então, ao longo desse ano, além da questão do PPR, da melhoria da produtividade para o PPR, nós vamos desenvolver um trabalho de seleção interno para que a gente pince aqui dentre os trabalhadores alguns que vão ser treinados, vão ser preparados para assumir cargos de gerência e direção, né, num plano de sucessão profissional. Imagine que a partir dali você começa a ter um propósito maior, porque além dos 10% lá de aumento, que é um objetivo de bônus, você tem um propósito de que, poxa, é a minha possibilidade de fazer uma carreira profissional totalmente diferenciada, atingindo um cargo de liderança, e aí onde com as minhas ações ali nesse cargo de liderança, eu posso influenciar positivamente, claro, tomara que todos pensem assim, a vida de todos os colegas que estão aqui trabalhando comigo ainda. Eu posso dar um norte, ajudar a empresa a dar um norte diferente. Esse vai ser o meu propósito, a deixar a minha marca aqui nessa empresa quando eu estiver na gestão. Então, vou trabalhar, vou perseguir o objetivo, sim, dos 10% de bônus, mas o meu propósito maior nesse exemplo que eu dei aqui é atingir esse cargo de liderança para, a partir dali, eu construir o meu legado, eu deixar essa marca. Então, por que eu diferencio o propósito? Quantos líderes, e aí líderes de grandes corporações, líderes políticos, líderes religiosos, sociais, você percebe que eles não têm um objetivo de 1, 2 anos em que atingiu, ele tira o time dele de campo e acabou. Eles têm um propósito de vida, bom ou ruim, mas não há como negar que não haja um propósito ali. E eles têm um propósito que eles traçam diversos objetivos ao longo de suas vidas, porque o compromisso maior deles é com algo muito além de um simples resultado passageiro que possa ser atingido ali. Avançando mais um pouquinho, que aí nós vamos chegar no ponto que a Renata citou do salário, quando a gente traz para o tema da segurança do trabalho, propriamente dito, a relação da segurança do trabalho versus a motivação, pessoal, por experiência e observação já de alguns anos de carreira, eu posso dizer que dos principais fatores de desmotivação, ou seja, que as pessoas não encontram motivos para agir de maneira positiva, são baixos salários, falta de condições de trabalho, atividades penosas ou estressantes, clima organizacional ruim e pressão por produção. E aqui tem um ponto muito importante, pessoal. Eu já lidei com algumas situações de que a empresa ela tinha uma condição muito ruim de trabalho pesado, extenuante, sem condições de ser realizada de maneira digna, por assim dizer. E aí, nessa situação, o que o empregador, né, o dono da empresa, ele tentava, muitas vezes sem sucesso. O trabalhador chegava e falava, ó, eu quero sair, dá minhas contas que eu vou embora. E aí, o que o empregador fazia?
oferecia um aumento de salário. Por quê? Porque ele não podia perder gente com tanta frequência. Então, ele oferecia lá 5, 10, 15% de aumento. Olha, fica comigo aí que eu te dou 10% de aumento. A pessoa aceitava. Aí, eu acho que era o ponto que a Renata queria abordar. Só que o que acontecia? Passava 3 meses, aquela satisfação temporária do aumento de salário, ela era totalmente sucumbida. E por que isso acontece, pessoal? Porque para a esmagadora maioria das pessoas, lógico que é muito bom a gente receber aumento de salário e ganhar mais, e a gente trabalha, esse é um dos objetivos. Porém, para boa parte das pessoas, quando ela recebe um aumento de salário, ela vai incorporar aquilo na renda dela. Então, se ela comprava um tênis de R$100, ela vai comprar um tênis de 150, 120. Se ela tinha um carro de 10, ela vai comprar um carro de 12. Se ela ia ao shopping uma vez por mês, ela vai começar a ir 2 vezes por mês. E aí, aquele aumento de salário, ele vai ser rapidamente absorvido e a sensação inicial de satisfação, realização que ele trouxe, ele vai se dissipar em pouco tempo. Obviamente que existem pessoas que são mais prudentes, que são mais centradas, ou que têm um objetivo, um propósito maior, então talvez vão saber lidar com isso de uma maneira diferente. Mas para a grande maioria das pessoas, a satisfação do aumento de salário, ela tem um efeito muito pouco duradouro. Existem pesquisas que falam que essa satisfação do aumento de salário, ela dura no máximo 3 meses. Mas por conta disso eu vou negar se o meu chefe me der aumento de salário? Claro que não, né, gente? Eu só preciso ter sempre um objetivo seguinte. O salário não pode ser o único objetivo. Tem que ser um dos mais importantes, mas não o único. E alguns fatores motivadores quando a gente fala em segurança do trabalho: respeito, boas condições de trabalho, valorização e reconhecimento, trabalho em equipe e talvez o mais importante deles, o direito à voz, ou seja, a pessoa falar e ser escutada. Na palestra anterior, eu falei que uma das necessidades psicológicas do ser humano é ser ouvido na essência, né? Quem teve a oportunidade de acompanhar se lembra disso. Então, também por experiência própria, eu percebo muitos trabalhadores no ambiente de trabalho que a maior necessidade dele é falar o problema que ele está tendo, falar a dificuldade que está acontecendo no trabalho, ou falar das proezas dele que ele conseguiu fazendo a atividade dele. E quando ele se percebe ouvido, quando ele percebe ou ele sente que a opinião dele é importante, normalmente a pessoa se motiva, ela se mantém um pouco mais, vamos dizer assim, inspirada para trabalhar. Isso é bacana de ver e é facilmente percebido também. Agora, todos os outros que eu citei aqui são de extrema importância também. Respeito, boas condições de trabalho, valorização e reconhecimento e trabalho em equipe. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Acho que dúvida não, você tocou bem no ponto que eu tinha falado mesmo, né, Anilton, com relação a salário, né? Exato. E o mais interessante nesse ponto também é a gente colocar, né? Você colocou aí na segurança do trabalho e a motivação, a gente tentando fazer esse link. Quanto às áreas, né, da gestão, o quanto às áreas de RH, logística, e porque, por exemplo, a logística ela vai estar trabalhando com esse processo de suprimentos, né? Os processos de produção, as melhores maquinários, né? Tornando o processo mais fácil, recursos humanos aí, né? Dando essa valorização, esse reconhecimento, esse direito à voz, né? O quanto essas áreas elas conversam e interagem, né, Anilton? E a segurança do trabalho também aí nesse ponto, a administração fazendo a gestão de tudo isso. Eu acho que é interessante porque muitas vezes o que acontece, né? Os alunos aí, até a gente estava conversando no início, né? Às vezes os alunos eles não encontram, vamos dizer, motivação, né? Às vezes eles não encontram a relação. Eles falam, mas qual que é a relação que a gente tem com a segurança do trabalho? Qual que é a relação que a gente tem com isso?
né? Sendo que, na verdade, é uma ciência que a gente precisa estar integrando, né, nesse momento. Eu vou dizer uma coisa, Renata, em relação a isso. Se eu perguntar, eu vou fazer o caminho inverso. Eu vou tomar um parênteses aqui de 1 minuto e meio. A minha formação inicial minha primeira formação é como técnico em mecatrônica. E depois eu fiz desenho mecânico, depois eu fiz um curso técnico em mecânica, depois eu fiz segurança do trabalho, depois eu fiz gestão empresarial, depois eu fiz pós em sistema de gestão integrada, depois eu fiz pós em processos de coaching e não pretendo parar por aí. Hoje, eu, como responsável pela área de segurança e meio ambiente de uma empresa, segurança, meio ambiente e compliance, eu tenho contato com todas as áreas da organização possíveis. E hoje eu participo de diversas decisões relacionadas a muitas áreas da organização, desde a área logística, manutenção, decisões, participo de decisões na área de RH, já participei de decisões na área financeira. E o que eu quero dizer com isso? Estou fugindo um pouquinho do foco, mas até para dar um pouco de visão holística para o pessoal, né? Uma abrangência de visão. Hoje, nas organizações, os profissionais chamados profissionais high performance, eu me considero eles precisam ter uma visão mais abrangente das suas áreas de atuação. A gente, principalmente nas grandes empresas, é claro que a pessoa normalmente ela precisa dominar as competências da sua área de atuação, mas se for um profissional míope que só conhece da área dele, ele está condenado a passar 20, 30 anos fazendo exatamente as mesmas coisas. E aí um ponto de alerta que eu faço. Hoje, na maioria das empresas, não existe mais espaço para um profissional passar 20, 30 anos fazendo a mesma coisa. Por quê? Porque a tecnologia muda a cada vez mais rapidamente, porque os processos se modernizam cada vez mais rapidamente e muitas pessoas elas podem se ver, seja lá qual for a área que ela for atuar, ela pode se ver em uma situação que depois de 2, 3 anos fazendo a mesma coisa, a empresa vai lá, troca o software, troca o modelo de gestão, troca a gestão da empresa de uma maneira diversa, e aí uma área funde com a outra, e se você não tiver a percepção de conhecer sobre outras áreas, você se torna um profissional obsoleto e de pouca utilização. Esse é um ponto. Então, é muito importante que os profissionais, principalmente a galera que está se formando agora, tenham um sentido aguçado para a gestão de uma empresa, para as áreas da empresa como um todo. E, de novo, é importante se especializar em uma área de conhecimento, mas não sejam míopes, não sejam aquele tipo de profissional que só sabe fazer uma coisa e que só se interessa pelo assunto que é dele, porque as grandes empresas, elas hoje têm se voltado muito para essa questão dos profissionais com visão holística, com visão do todo. Ok? Antigamente a gente falava polivalente, né? É o termo... Bem antigo, né? Mas não é tão antigo. Mas é que quer dizer que tem muitas, né? Que consegue atuar em muitas frentes, atuar né? em várias frentes, exatamente. Isso. Então, pessoal, essa capacidade de adaptação, ela é extremamente importante nos dias de hoje. Para alguns pode ser um fator de desmotivação e para outros pode ser um fator de motivação. Mas é importante estar antenado a isso. Beleza? Vamos lá. Bom, falando aqui da segurança do trabalho e a motivação. Eu vou dar um ponto aqui também a respeito disso. Por mais óbvio que devesse ser, preservar a vida e a integridade física não são motivações suficientes. Percebam que eu coloquei aqui 3 imagens muito simples de situações de riscos extremos de acidentes, e as pessoas que estão realizando, claro, são fotos
obtidas na internet, então no seu contexto delas. Mas as pessoas que estão realizando certamente não estão pensando na preservação da própria vida e da integridade física. Essas pessoas elas têm aqui como motivação realizar o trabalho que elas estão fazendo, seja qual for o risco a que estiverem submetidas. E eu lido com isso diariamente no ambiente de trabalho. Muitas pessoas, às vezes, fazendo as atividades sem pensar exatamente quais os riscos que existem, quais as questões que estão envolvidas ali. E por quê? Eu vou fazer uma correlação. Quando isso acontece, por mais duro que pareça que eu vou falar, você não vai ver um diretor de empresa, um gerente de empresa, muito raro, e acho muito improvável que você vai ver um gerente de empresa, um diretor, se expondo a um risco como esses caras aqui. E por mais absurdo que pareça, a explicação disso é lógica, é óbvia. Qualquer um desses caras que a gente está vendo nessas imagens, provavelmente eles estão aí trabalhando, e aqui eu não estou desmerecendo nenhum, pelo contrário, eu estou valorizando a coragem deles. Mas qualquer um desses caras que a gente vê aqui literalmente arriscando a vida no trabalho, eles estão trabalhando no primeiro nível da pirâmide de Maslow lá, para defender suas necessidades básicas de alimentação, de moradia, de ter alguma provisão financeira para pagar suas contas. Quando eu disse para você que você não vai ver um gerente, um diretor se arriscando numa atividade dessa, porque, obviamente, esses caras já têm uma remuneração muito melhor, tem um outro entendimento das suas atividades, então eles não vão arriscar a vida para fazer uma tarefa elementar. Eles vão buscar outras formas para se realizar, porque as necessidades mais básicas deles já estão realizadas. Parece meio absurdo, mas num campo de vista da observação, é isso que a gente percebe. Vocês vão reparar que nas grandes obras de construção civil, o pessoal da área de logística, que eventualmente tenha mais contato com uma área de transporte, vai perceber que o motorista, quem anda arrebitado, não é o dono da transportadora que quer virar 16 horas trabalhando, faturando pedido, coleta de entrega. Quem anda arrebitado é o motorista que está na rua sofrendo e quer, ao invés de 8 horas de jornada, quer fazer 12, 14 para ganhar um troquinho a mais com as suas entregas. Bom, pessoal, eu quero convidar vocês para uma reflexão um pouquinho mais profunda em relação a essa questão da motivação. Como eu falei lá no começo, a motivação, apesar da gente ter duas vertentes, né, motivação extrínseca e a intrínseca é aquela, como eu falei, que vem de dentro, né, que a pessoa busca dentro de si os fatores. E a motivação extrínseca é externa. Dentro do ambiente corporativo, e aqui vale para todas as áreas, para o pessoal de logística, de administração, gestão de pessoas, segurança do trabalho, todas elas mesmo. Eu coloquei aqui uma figura para ilustrar para vocês qual que é o que a gente deve buscar quando a gente fala aí de motivação. Aí eu gostaria que vocês começassem a se familiarizar ainda com uma palavra que também é um pouco de modismo, mas existe um conceito mais profundo por trás, que é a palavra engajamento. Então, eu vou dizer para vocês aqui como que a gente chega nesse engajamento. E aí, lá, quando eu chegar, eu explico o que é o engajamento. Mas vamos imaginar que vocês estão participando de um processo de recrutamento e seleção para contratação. E aí vocês trabalham numa empresa muito top, seja lá no que for, seja lá em segurança, em processos logísticos, na gestão de pessoas, na sua administração como um todo. A empresa é extremamente estruturada, muito bem organizada, ela é uma empresa de referência. E aí você contrata alguém no mercado que, de repente, vem de uma empresa não tão bem consolidada assim, uma empresa, a pessoa tinha uma experiência em empresas menores, com menos recursos, com menos condições. Então, essa pessoa é contratada. Qual que é o primeiro fator que essa empresa que está contratando faz com essa pessoa para passar para ela a motivação em fazer as coisas certas, a motivação em fazer
o que precisa ser feito dentro da empresa? Através de treinamento. Nos treinamentos, então, quando a gente fala de dizer para as pessoas o que precisa ser feito, dar motivos para elas para que elas façam certo, a gente diz o que precisa ser feito, como precisa ser feito e assim por diante. Então, eu até coloquei aí várias caixinhas de treinamento, porque é muito comum nas empresas grandes, o funcionário recebe muito treinamento mesmo. O objetivo desses treinamentos é motivá-lo a fazer as coisas da maneira correta, seja lá o que for. Depois, entenda que contratou esse cara, ele recebeu lá uma pancada de treinamento, vamos dizer que ele agora está consciente. Ele sabe o que precisa ser feito, porque ele foi treinado para aquilo. Muitas vezes ele ainda não entende por que precisa ser feito daquela forma tão rigorosa, tão caxias, tão disciplinada, tão engessada. Mas ele está consciente que precisa, que tem que fazer daquela forma. O próximo nível, à medida que esse cara adquire mais maturidade lá, ele começa a gerar o comprometimento. Ele começa a entender a necessidade de se fazer certo, a necessidade de se fazer da forma como é feito, etapa A, B, C. Então ele começa a se tornar um funcionário comprometido com aquelas boas práticas, como eu disse, seja de qual área for. E à medida que esse cara adquire mais maturidade, mais experiência, que ele começa a perceber mais valor na organização que ele está trabalhando, que ele começa a perceber mais sentido no que ele faz, que ele começa a perceber o propósito do que ele faz, ele se torna um profissional engajado. E o que é o profissional engajado? Aquele que faz o que precisa por livre e espontânea vontade. Ou seja, ele não precisa mais nem ser treinado. E aqui eu estou falando de treinamento motivacional, comportamental, tá? Não treinamento técnico. Mas nesse caso, o profissional não precisa mais nem ser treinado para fazer o que é certo, para fazer aquilo que é preciso. Ele faz porque ele tem como valor, ele tem como princípio fazer o que é certo, fazer o melhor possível para que atinja o resultado. Porque aqui, como eu disse, nesse caso aqui, o profissional entendeu o propósito do que está fazendo. Então, pessoal, o termo, vamos dizer assim, da moda hoje nas empresas, principalmente as grandes empresas, é gerar engajamento e não gerar motivação. Eu deixei isso para o final, porque senão acabaria a palestra lá no primeiro slide. Então, para a gente entender, vamos dizer assim, a evolução desse tema motivação, vocês vão começar a perceber as empresas falando de engajamento. Nas mídias sociais já é comum, né? O termo engajamento aí é muito utilizado no Facebook, no Instagram e no YouTube. Mas entenderam o conceito aqui, pessoal? Sim, professor. Agradeço o retorno. Bom, sim, falando aqui, então, quando a gente hoje fala aqui nas empresas, o termo, nas grandes empresas, eu posso garantir para vocês que esse é um termo que está vindo das grandes para as pequenas. Elas têm trabalhado muito com a questão de engajamento, porque ele tem um sentido, como eu disse, mais profundo. Vamos dizer assim, filosoficamente, quando a empresa diz que ela precisa de um profissional engajado, por trás dessa simples mensagem, ela está dizendo assim, eu preciso de um profissional que entenda o meu propósito, entenda por que eu existo e esteja interessado em contribuir, em participar desse propósito, em gerar valor junto comigo. Então, é esse o propósito das grandes empresas hoje. E qual que é a pegadinha? Porque elas são muito bonitinhas, porque elas têm uma posição, vamos dizer assim, mais nobre na sociedade? Não. Essas empresas elas querem gerar o engajamento porque o profissional engajado ele gera resultado diferente. Ele normalmente entrega mais e melhor do que um profissional motivado. O profissional motivado perde a motivação rapidamente. Um profissional engajado demora-se mais para que você conquiste o engajamento, mas também o efeito do engajamento é muito mais duradouro. A relação ela é mais nobre, vamos dizer assim. A relação é de ganha-ganha. Então é esse o termo que vocês vão começar a ouvir. Até fica a dica, em processos seletivos,
para entrevistas de emprego, etc., tentem pesquisar um pouco mais a respeito desse termo engajamento e usem-o nas entrevistas. Olha, eu sou um profissional que busco me engajar com a empresa que eu trabalho para entregar resultados, tal, e assim por diante. Vira um discurso, vamos dizer assim, que está muito na moda hoje, na boca dos recrutadores, então vai chamar atenção. Em relação à motivação versus o engajamento, o que acontece? Mesmo a motivação intrínseca, aquela que o trabalhador... Aliás, vou falar da figura de baixo primeiro. Está vendo a figura de baixo, que é uma bica d'água caindo sobre uma pedra? Vocês estão vendo? Então, a motivação extrínseca que a gente tanto trabalha nas empresas, a gente quer gerar conscientização. É o famoso água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, a gente repete, como estava na imagem, 2 imagens atrás, nessa imagem aqui, ó, no treinamento. A gente repete para tentar gerar pelo menos uma conscientização. E quando eu gero o engajamento no trabalhador, lá no topo daquela lista que eu passei, quando eu gero engajamento, eu quero despertar nele algo muito maior, algo de dentro para fora. Igual a uma bica d'água aqui, tá vendo? Em que ele começa a entregar resultado, ele começa a gerar valor, e isso não tem fim, essa participação dele. Claro, dentro de todo um contexto em que a empresa também cria um ambiente propósito para isso. Então, eu finalizaria aqui esse trecho falando disso, da diferença aqui entre o engajamento e a conscientização. Pessoal, peraí. Por fim, como nós estamos falando com profissionais e futuros profissionais de diversas áreas, eu gostaria de finalizar com uma breve parábola aqui, a parábola do construtor, para que vocês entendam isso, e entendam isso de um profissional, no meu caso, que já estou há 25 anos no mercado de trabalho, não passei por muitas empresas, que eu sempre procurei trabalhar de maneira engajada, então meus vínculos são longos. Trabalhei 15 anos em uma empresa, 1 ano em outra, e saí dessa para vir para a PPE, onde eu já estou indo para 9 anos. Então, eu sou convicto de que você consegue gerar mais valor à medida que você entende, gerar valor pessoal, inclusive, para si mesmo, à medida que você entende o porquê está fazendo as coisas. Então, eu gostaria de finalizar com uma parábola aqui. Existia um trabalhador, ele era nossa, fugiu o termo, um carpinteiro, e ele trabalhou por quase 40 anos para o mesmo patrão. O patrão dele era o dono de uma construtora, um homem muito justo, bondoso, e até por isso que essa pessoa passou tanto tempo assim, porque sempre teve boas condições para trabalhar. Só que nos últimos tempos ele já estava cansado, claro, pela idade, muito tempo trabalhando, e ele então chegou para o patrão dele e falou: olha, eu quero me aposentar, eu quero parar de trabalhar. Estou desmotivado, já não tenho mais pique para trabalhar, não estou mais afim. E o patrão dele falou: poxa, para mim isso foi uma surpresa, mas me dá aí pelo menos uns 2 dias para eu pensar e aí eu te dou um retorno. E aí, beleza, passados esses 2 dias, o patrão o procurou e falou para ele: é o seguinte, eu entendo que você está cansado, que você quer se aposentar, então eu quero te dar mais uma última empreitada. E depois dessa você pode parar. Eu quero que você construa uma casa para mim ali naquele terreno. Era um terreno grande, bonito, dava para construir uma linda casa. E aí esse cara foi lá construir, esse carpinteiro já meio desmotivado, sem muita perspectiva. Ele começou a construir a casa, mas ele não colocou o capricho que costumeiramente ele colocava. Ele fez a casa mais ou menos. Ele não reforçou a base tanto como ele faria em outras casas. Ele não fez um acabamento tão bonito, tão bem feito como ele sempre fez ao longo da sua carreira. Ele fez assim, sabe, aquela coisa meio saco cheio, desmotivado mesmo. Tipo assim, poxa, eu nem queria estar fazendo isso aqui, vou fazer, então vou entregar de qualquer jeito e me livrar logo disso. E aí, quando ele terminou a casa, ele chegou lá para o patrão dele e falou: bom, terminei lá a casa, agora eu posso me aposentar? O patrão dele falou: pô, vamos lá, eu quero ver a casa como ficou. O patrão chegou, olhou a casa por fora, não disse nada,
tirou então a chave do bolso, que o carpinteiro já havia lhe entregue, e falou: bom, seu João, essa casa aqui que eu pedi para o senhor construir por último, essa casa é para o senhor, em reconhecimento aí aos nossos quase 40 anos de trabalho junto. Eu quero que você seja feliz nessa casa com a sua família. Quando o seu João carpinteiro recebeu a chave, que ele se lembrou de como que ele tinha feito a casa, então ele ficou totalmente frustrado, porque ele não entregou o que ele tinha de melhor naquela casa, simplesmente porque ele havia esquecido os motivos pelos quais ele trabalhava. E um carpinteiro, sempre quando ele está construindo uma casa, o principal motivo que ele está fazendo ali, ele não está colocando uma tábua sobre uma tábua, um tijolo sobre um tijolo. Ele está construindo um sonho de alguém. E naquele momento, o seu João esqueceu que ele estava construindo um sonho de alguém e, por ironia do destino, o sonho que ele estava construindo era o dele próprio. Então, pessoal, a mensagem que eu quero deixar para vocês: tudo que vocês forem fazer na vida, entendam o motivo pelos quais estão fazendo, entendam o propósito pelos quais estão fazendo e façam da melhor maneira possível. Com certeza, lá na frente, de uma forma ou de outra, vocês vão colher os resultados, porque isso é uma lei que existe na vida e não há como ser diferente. Quem planta, colhe. É a lei da semeadura, é a lei do universo. A gente recebe de volta aquilo que a gente joga. Então busquem sempre motivação, engajamento, propósito no que estão fazendo e o resultado certamente virá. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Estou totalmente aberto aqui para ouvir comentários, críticas ou a gente continuar o debate de ideias aqui. Gosto muito dessa parábola, Newton, do construtor. Que bom. Sim, porque na verdade é o que a gente faz todo dia, né? Nós estamos construindo o nosso futuro, né? E aí, se a gente não faz bem, não planta bem, com certeza no futuro a gente não vai colher, né? E realmente eu gosto bastante dessa parábola, né? Como eu trabalho com educação de adolescentes, né? Muitas vezes eu uso essa parábola para eles, né? Falo, olha, o que você está construindo? Olha sua casa, né? O que você está construindo aí, né? Como que estão suas estruturas aí, né? Então eu sempre uso essa parábola para eles, porque realmente, né? A gente precisa pensar, né? Que o que nós fazemos hoje, isso vai refletir, né? Vai refletir lá no futuro, vai refletir no amanhã, e aí a gente precisa entregar realmente o melhor, né? Se não for para fazer bem feito, melhor não fazer, né? Essa é a verdade. Exatamente. Vamos lá. Olha, Newton, vamos terminar aqui nosso papo, né? Nossa palestra sobre a motivação, a importância, né, que ela tem. Acredito que você fechou muito bem com essa questão do engajamento, porque já existem aí muitas pessoas, né, muitas discussões relacionadas à motivação, de que não existe esse negócio, né, de algo de fora motivar, né? Porque, na verdade, a motivação é algo que é de dentro para fora, né? Eu acredito que é a evolução do termo mesmo, né? Essa questão do engajamento, porque é quando eu coloco uma motivação, eu coloco meu compromisso, eu enxergo a necessidade, eu enxergo a importância e coloco valor naquilo, né? E aí isso brota de dentro para fora. E aí surge, né, a automotivação aí. Até alguns participantes colocaram isso, né? A questão do automotivar, né? Que é a pessoa conseguir enxergar a motivação, né? O que me motiva. E cada ser é diferente. Então, muitas vezes, o que me motiva não é o que te motiva, né? Às vezes, os meus propósitos, meu planejamento, meu futuro, né? É diferente. E aí, cada um, né? Cada um com a sua carroça, como diz, né? E aí a gente vai levando. E saber, o autoconhecimento também é muito importante nesse momento, né? Você entender o que te motiva, o que te faz ser, o que te faz fazer, né, determinadas coisas, ou até mesmo reagir a determinadas coisas,
isso realmente faz parte. A gente tem que entender que isso faz parte, inclusive, do nosso processo, né? De saúde, né? Inclusive, porque a partir do momento que eu faço, que eu sei o que eu gosto, eu sei como fazer, eu com certeza vou estar com minha mente melhor preparada para poder agir, né? E, consequentemente, evitar esses impactos negativos, por exemplo, da saúde, né? Da saúde mental e tudo mais, né? E quando a gente faz com atenção também, a gente evita acidentes e tudo isso, né? Faz parte aí, tá aí dentro do que a gente chama do seu engajamento, né? Tá tudo dentro, é um projeto bem integrado aí, né? Da nossa vida. Então, nós, quando a gente toma esse tipo de consciência, nossas ações são mais consequentes, digamos assim, né? A gente enxerga mais as consequências e nós acabamos nos tornando menos inconsequentes, né? Tanto no trânsito, quanto na vida, quanto no emprego, com a família e com tudo mesmo. Exatamente isso é muito importante, nós pensarmos na motivação como algo que nós precisamos alimentar em nós, né, Anilton? Exatamente. Eu digo assim, você falou bem no começo da fala, cada pessoa ela reage de maneira diferente. E eu digo, cada pessoa reage a estímulos diferentes. Talvez algumas coisas que para alguns são fatores de extrema motivação, para outros são fatores que desanimam. Tem pessoas, por exemplo, que no ambiente de trabalho se sentem motivadas, eu sou um desse, quando recebe desafios, quando tem alguma situação de pressão, que precisa tomar decisão, que precisa, sabe, faca na caveira mesmo. Eu gosto de lidar com esse tipo de ambiente, eu me sinto mais motivada. Tem pessoas que no ambiente desse pira. Então, assim, significa Sim. que um é melhor que o outro? Não, significa só que reage de maneiras diferentes ao mesmo estímulo. Tem gente que reage muito bem em determinadas situações, tem gente que não reage tão bem em outras. Então, é por isso que é muito importante cada um perceber dentro de si aquilo que o motiva, aquilo que o desperta para algumas coisas e buscar aí sim, buscar no ambiente externo conhecimento, buscar situações que lhe permitam continuar perseguindo. Continuar, exatamente. Isso, professor. O senhor colocou que são as personalidades, exatamente. São as personalidades, né? Cada profissional tem uma personalidade. Mas nem só isso, tem até a questão, né, das áreas. Então, acredito que veio o pessoal de química também, agora há pouco, né? Blenda, eu vi, José Benedito Menezes, né? Que apareceram, que o pessoal foi entrando, sabe, Anilton? E aí existe até a questão do perfil mesmo, né? Então, cada área tem aquele perfil, né, profissional. E até a gente, como gestores, né, administradores, digamos assim, a gente perceber, né, como que é esse perfil para fazer uma contratação certa, né? Porque tudo isso, todo esse processo, ele diminui aqueles desgastes que a gente tem, né, no futuro com problemas de comportamento, a pessoa insatisfeita, né, constantemente insatisfeita, tô sempre insatisfeito, ó vidas, ó céu, ó azar, né? Tinha um desenhinho antigamente, assim, é bom não falar muito, que senão a gente conta a idade, né? Mas tinha lá o Leão da Montanha que falava, ó vida, ó céus, ó azar, isso não vai dar certo, né? Então, é a negatividade em pessoa, até corcunda a pessoa né? A imagem do desenhinho é até meio corcunda, assim, de tão para baixo que a pessoa é. E, então, o quanto isso interfere até no nosso físico, tá? Então, o nosso comportamento, nossa energia, né? Ela molda o nosso ser, molda o nosso perfil, molda a nossa personalidade, e isso nós precisamos pensar assim, né? Querer ser melhor, né? Eu quero ser melhor, eu quero estar motivado, eu não quero desistir, né? Que muitas vezes a gente acaba desistindo dos nossos planos, aí, isso aí é muito difícil, mas é esse difícil que vai te levar ao sucesso, é esse difícil que vai te levar a sair da sua zona de conforto,
né? É a dificuldade que vai fazer com que você se mova, né? Eu tinha um professor que falava TBC, tire a bunda da cadeira, né? Tira a bunda da cadeira. Então, tire a bunda da cadeira, né? Então, às vezes é isso que vai te fazer. Então, nós precisamos encontrar essa motivação. O que nos move, né? O que nos move? O que me faz ser feliz? O que me faz sentir satisfeito? Me faz sentir satisfeito ficar deitado no sofá o dia inteiro, né? E aí? Deitado no sofá o dia inteiro, para onde que vai te levar isso? Mesmo da gente fazer esse balanço, né? O autoconhecimento, o que motiva, o que me faz feliz. E dentro das pirâmides das necessidades, voltando a falar, né, retomando lá o início, entender, né, em que momento que a gente está aí dessa pirâmide, entender o que eu posso e o que eu não posso, né, o que é necessidade, puxando para o marketing agora, né, quais são as minhas necessidades, quais são os meus desejos, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, para eu não me sentir frustrado, né? Então é isso que fica aí de lição hoje, né, de conselho e de conscientização dentro dessa Semana Interna de Prevenção a Acidentes de Trabalho. Deixa eu ver se tem algum comentário aqui, mas eu agradeço demais a presença do pessoal, dos professores, dos alunos, a Newton, né? Fiquei muito feliz com o seu aceite, né, da proposta de vir aqui falar novamente conosco. As portas estão sempre abertas, tá bom? E ao pessoal, aos professores aí, obrigada, né, por trazer as turmas para participar dessa nossa terceira CIPAT. Lembrando que aqui amanhã nós vamos ter palestra somente no primeiro horário, tá bom? E também na quinta-feira só no primeiro horário. Hoje só que foram 2 horários. A gente sabe que a gente já está aí no finalzinho do nosso semestre, então ocupar, digamos aí, menos, né? Menos os horários das aulas. Os temas são realmente muito importantes, é legal a gente sair um pouquinho do que a gente está acostumado a fazer para a gente poder crescer, inclusive, né? Conhecer, pensar fora da caixa, né? Que a gente sempre é gostoso quando a gente faz um evento assim, porque a gente começa a pensar fora da caixa. E aí nós vamos ter, então, amanhã no primeiro horário e na quinta-feira no primeiro horário. Gente, na quinta-feira a gente vai ter uma palestra sobre alimentação na pandemia, né? O quanto as pessoas mudaram a alimentação, né, durante a pandemia. Gente, vocês pensam que é fácil a vida aí das pessoas isoladas? Isso, mudamos para pior mesmo, Camila. Eu tentei melhorar agora no final, nem sei se é o final, né? Tentei melhorar agora um pouco a questão da alimentação, mas no começo eu achei que eu era Masterchef, né? Era pudim todo dia, né? Bolo. E terrível, né? E aí a Mariane vem trazer para a gente esse assunto, né? Que é a alimentação durante a pandemia, os bons hábitos alimentares, porque isso também faz parte da nossa saúde, né? Então, a gente sabe que ninguém é eterno, mas a gente pode preservar a vida também cuidando da nossa saúde. E amanhã nós vamos falar sobre cuidados pessoais e EPIs com um ex-aluno também do curso técnico em segurança do trabalho, que volta, né, um ex-filho da casa que volta aqui também trazer a sua contribuição. Estão todos convidados, tá bom? Muito obrigada mais uma vez. Anilton, deixa a palavra final para você. Bom, pessoal, só tenho a agradecer o convite, agradecer a atenção de todos. Me coloco à disposição desde sempre, tanto para os professores, para a instituição, sempre que quiserem, podem contar comigo. Aos alunos, daqui a pouco eu vou compartilhar o material com você, Renata. Só vou corrigir a capa dele, e aí fique à vontade em compartilhar com eles. Lá tem meus contatos nas redes sociais, no Facebook, WhatsApp, fiquem à vontade em me adicionar, estou sempre disponível para conversar, para trocar ideias, para churrasco, como eu falei, para o que quiserem, estou à disposição. E só uma mensagem final, pessoal. Há algum tempo atrás, há uns meses atrás, eu fiz integração com um profissional lá na empresa, um trabalhador, um rapaz jovem,
Tava jovem, mais ou menos. Não era tão jovem, assim, já tinha alguma experiência profissional. E aí ele me falou, você é da área de segurança aqui? Eu falei, sou. Aí ele, poxa, legal, eu também sou técnico de segurança. E ele estava entrando para trabalhar na produção, né, como auxiliar de produção. Aí ele falou, eu também sou técnico de segurança. Eu falei, bacana, cara, e você tentou entrar na área? Aí ele falou, tentei, mas é muito difícil. Aí eu, poxa, realmente não é tão fácil. Mas, poxa, você se formou quando? Ele, me formei tem 2 anos. 2 anos? E você tentou? Ele, tentei uns 6 meses entrar na área, não consegui. É muito difícil, aí eu desisti. Eu Só falei, 6 olha, meses? então, aí eu falei para ele, eu fui um pouquinho mais persistente com você, eu demorei 6 anos. Então, gente, o que eu quero dizer para vocês, porque quando eu me formei, técnico de segurança, eu me apaixonei pela área. Isso vale para qualquer curso de vocês. Tinha 40 pessoas na minha turma quando iniciou o curso, nós terminamos em torno de 22 pessoas. Dessas 22, eu tenho contato com quase todas até hoje. Facebook ajuda muito, mas eu acho que uma meia dúzia delas estão atuando na área, outras estão seguindo outras carreiras maravilhosamente bem. Mas o que eu digo para vocês é que a vida, às vezes, vai tomar diversos rumos para cada um de vocês, às vezes rumos inesperados. Mas, se é o desejo do coração de vocês, a atividade profissional que vocês estão fazendo, seja qual for o curso, busquem e busquem com afinco, busquem com desejo. O caminho pode não ser tão fácil, o caminho às vezes pode parecer mais difícil do que o normal, mas no final ele recompensa. E é uma lei natural da nossa espécie que só os mais fortes vão ficar. E aqueles de vocês aí que se mostrarem mais resilientes, mais crentes de que vão conseguir, que acreditarem mais na própria capacidade, podem ter certeza que vocês vão alcançar. Não tenho dúvidas disso e vocês também jamais duvidem disso. Isso. Olha, mas só para terminar agora de verdade, eu já li isso daí na internet, não sei de quem é a frase, sei que é uma realidade. Mude, é importante, a mudança é importante. Mude para a direção certa, porque a velocidade é a que menos importa, né? Então é só complemento o que você falou. Então vá na direção dos seus objetivos, na direção dos seus sonhos. A velocidade, entendeu? É o que menos importa. O importante é a gente alcançar, tá? Então vá mudando aí o seu leme aí na direção dos seus objetivos e dos seus sonhos, tá bom? Então, deixo aqui mais uma vez meu agradecimento e até amanhã, gente. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Até mais. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Amém.